sempre digo assim, Almério, se eu pudesse hoje, olhando da perspectiva atual, escrever um roteiro para minha vida, Mudaria nada. eu não mudaria nada. Nada, porque eu só tenho gratidão, assim, porque cada situação difícil me trouxe um aprendizado. Agora, o que vai mudar, de fato, é o quanto tá disposto a chegar nesse teu propósito. Porque se tu tá disposto a pagar o preço que as coisas elas têm, né? O conhecimento tem um preço, a dedicação tem um preço, a entrega tem um preço, o resultado tem um preço, a tua opinião tem um preço, tu ser transparente tem um preço. Se tu tá disposto a pagar o preço que essas coisas têm, eu acho que tu não abandona o teu propósito. Fala pessoal, bem-vindo a mais um Número 360, um podcast para você que quer refletir, pensar, reviver conhecimentos, buscar conhecimento, histórias de vidas, muita experiência. E hoje não nada mais nada menos que uma pessoa que eu admiro muito, uma diretora financeira que tem uma história fantástica para vocês. Ela está num grupo de varejo gigante aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, na verdade, Rio Grande do Sul todo, né? Não só em Porto Alegre. E também tem história de vida, família, muitas coisas vão perguntar para ela. Primeiro vou agradecer aqui a Dulce, que está participando aqui do podcast. Sei que ela tem uma vida bem corrida, mas eu insisti bastante, pessoal, para vocês terem a oportunidade de conhecer essa história que é fantástica. Dulce, queria que você se apresentasse um pouco, falasse um pouco quem é você, tua infância. O tempo agora é teu. Quero que eles conheçam a tua história, desde a infância até você chegar onde você está hoje. Vai do teu tempo. E eu vou fazer as perguntas no meio do caminho e vou te guiando um pouco sobre aquilo que eu estou falando. Volta para cá, essa aqui. Aqui é um bate-papo informal para pessoas que querem realmente aprender, conhecer e mudar. E agradecer também a Russell Bedford, que você deu espaço para a gente, como eu falei, o podcast é itinerante. Eu vou onde estão as pessoas que eu quero entrevistar. E não elas vão até mim. Eu quero ir até elas, conhecer a história, o dia a dia. Então esse é o objetivo do Número 360. Divulga aí, curte, manda pro seu amigo, que ele vai se encher de conhecimento igual a você. Dulce, é contigo agora. Legal, obrigada, Almério. Obrigada pelo convite. Eu sou uma pessoa muito orgulhosa da minha história, então vai ser muito importante aqui eu poder compartilhar ela e poder contar, porque eu tenho muita gratidão, muito orgulho pela minha história. Eu sou de São Jerônimo, uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. Tenho mais 3 irmãos, meu pai e minha mãe. Meu pai é de Porto Alegre, nascido em Porto Alegre, minha mãe de Charqueadas. Venho de uma origem assim muito humilde. Meu pai mecânico torneiro, minha mãe foi durante muito tempo do lar e depois também ela trabalhou como cozinheira no hospital lá na cidade, em São Jerônimo. Então a gente teve uma infância muito boa, muito bonita, mas também com muito desafio, muita dificuldade. Acho que tem uma passagem dentro desse período da minha infância que eu acho que marca o que eu sou hoje, que quem é mais experiente vai lembrar do Plano Collor. A gente naquela ocasião, todo o recurso que o pai tinha ficava na poupança. E no final do ano ele vendeu a nossa casa porque iria comprar outra. E naquele momento, virada do ano, o novo presidente, veio o Plano Collor e tudo que todas as pessoas tinham na poupança, enfim, foi levado e depois teve aí a devolução, o pagamento, mas dentro de uma inflação que naquela época era super alto, que retornou, já não se comprava mais uma casa, não era mais o mesmo recurso. E eu lembro assim que a gente tinha uma infância muito boa, todo ano a gente tinha aniversário, tinha comemoração, e um ano depois, eu faço aniversário em janeiro, 19 de janeiro. Acho que ali é um momento assim, super marcante da minha história e que tem a ver com o que eu faço hoje, com o que eu sou hoje. Naquele aniversário não teve bolo, não teve festa, não teve brinquedo,
mas teve uma coisa que norteou assim muito a minha vida, que foi um presente que o meu pai me deu. Ele me dá aquele presente, faz todo um discurso, né, falando de valores, das coisas que a gente deveria investir na vida, que são as coisas que ninguém pode tirar. O que eu ganhei naquele dia? Ele me deu um livro, né? Era o presente de aniversário. Enfim, eu tinha 8 anos, o que a gente quer com 8 anos é brinquedo. Mas aquilo foi tão marcante para mim, Almério. O meu pai, ele é uma pessoa que ele diz assim, ó, se tu tem um problema, tu não divide com quem não pode te ajudar a resolver. Então, a gente viu que a vida mudou, a gente viu que as coisas não eram mais as mesmas, a gente sai da nossa casa, vai morar na casa da minha avó, mãe da minha mãe, mas ele não falava, assim, eles não falavam sobre o que estava acontecendo, a gente viu a vida mudando, né? E o que ele falava era assim, que o que estava acontecendo, os contadores, os economistas, o pessoal da área financeira sabia bem o que estava acontecendo. E ali, acho que a gente quando criança tem essas coisas, né? A gente tem que cuidar do que fala para as crianças, tanto que é positivo e tanto que vira negativo. Eu botei na minha cabeça que eu tinha que trabalhar com isso. Eu tinha que trabalhar na área financeira, porque eu jamais poderia passar de novo por um momento daquele ali sem saber o que estava acontecendo, sem saber o que ia acontecer depois. Enfim, eu acho que ali foi a primeira semente assim, do que eu queria me tornar depois na vida. Eu acho que esse livro foi um grande direcionamento. Depois que a gente fica mais velho, tem mais maturidade, tu olha para trás, né, para a história e entende que realmente as coisas aconteceram como elas deveriam acontecer. Enfim, a gente foi reconstruindo a vida, voltando a tentar uma normalidade dentro dessa situação. Meu pai e minha mãe sempre muito fortes, muito corajosos assim, frente a essa situação. E é uma coisa que me marca muito, assim, imagina um casal jovem, com 4 filhos, sem casa, sem dinheiro. Eu não lembro do meu pai e da minha mãe brigando, sabe? Nunca vi eles brigando, nunca vi eles brigando, eu nunca vi um desentendimento. Se eles discutiam, se desentendiam, nunca foi na nossa frente. Então, tem uma lembrança muito boa de um tempo que foi muito difícil. A gente foi recomeçando a vida, meu pai trabalhando, a mãe cuidando de nós. Então, chegou um momento assim, que precisava de recurso para estudar, para comprar material. E meu avô e minha avó, que são os pais da minha mãe, já são falecidos, eles foram analfabetos a vida inteira, não tiveram a oportunidade de estudar, mas eles davam tanto valor para o estudo. E aí, de manhã cedinho, eu sempre saía com meu avô para a gente vender verdura. A gente vendia verdura ali onde a gente morava para que eu tivesse dinheiro para passagem, para comprar material escolar. E foi uma época muito boa. E acho que dentro desse cenário, eu estudei, né? Tive uma professora, que daí é a etapa que eu chamo de anjos na vida. Ela me deu aula na primeira série, e nessa época eu já estava com 12 anos, e aí ela chamou minha mãe e disse para minha mãe, olha, eu tenho um filho, eu preciso de alguém para cuidar dele enquanto eu dou aula, quem sabe tu deixa a Dulce morar comigo, ela vai ter oportunidade de estudar, não vai precisar passar tanto trabalho para estudar. Daí a mãe pensou, né, ponderou todas as questões, enfim, deu certo, eu fui morar com ela, eu morei com ela dos 12 anos até os meus 18 anos e também é uma pessoa... Você morava a semana toda e voltava final de semana? Eu morava de segunda a sexta e final de semana eu voltava para casa dos meus pais.
Então eu morava com ela, cuidava do Fá e estudava também. O meu irmão, né? Mais Ganhei um irmão, é isso. E uma mãe, né? Uma mãe também, né? Uma mãe. A Zenira é uma grande mãe, uma pessoa maravilhosa. Acho que é uma pessoa que veio na minha vida no momento certo e realmente ela foi uma pessoa que fez muita diferença. A gente tem contato até hoje, é a segunda mãe. Zenira, tu fez muita diferença na minha vida, tu sabe disso, a gente sempre fala isso pra ti. E nunca me tratou como uma pessoa que foi morar na tua casa para cuidar do Fá, que pra mim é o irmão, mas sempre me tratou como uma filha e me trata até hoje, então só tenho amor e gratidão pela família inteira aí e sou muito feliz de ter participado da vida de vocês e vocês também terem entrado aí na minha vida. Um grande beijo aí pra vocês. Eu gosto desses momentos porque a gratidão é algo que tem que ser manifestada. Isso é muito bom. Então deixar registrado para ficar a vida toda ela saber que você vai ser grato. E a Zenira também tem fui estudando, fiz a parte ali do ensino médio, fiz o técnico de contabilidade, já estava na minha cabeça a questão de seguir na área contábil, financeira. E quando eu encerro a parte ali do ensino médio, né? O que seria a próxima etapa para fazer faculdade? Mas para fazer faculdade precisaria dinheiro. Isso. Aí começa a procurar trabalho, enfim, mando muitas vezes o currículo para empresa, enfim, que hoje eu atuo, né? Que é uma grande empresa aqui do sul do Brasil, do varejo. Fui chamada, né, nessa empresa, só que não era para a área contábil. A minha expectativa era, né? Entrar na área. Entrar na área, enfim, não era para a área, mas o que eu precisava naquele momento era, de fato, começar a trabalhar para poder continuar estudando. Eu fui, né? Fui chamada, eles me chamaram, só que o trabalho era para auxiliar de depósito. Eu aceito, porque eu queria era começar, né? A primeira porta, ela é sempre, talvez, a mais importante, né? Começar é sempre algo muito importante. Então, comecei trabalhando, eu sempre brinco que esse início ele foi um teste da minha capacidade de me manter firme no propósito. Porque o meu primeiro trabalho lá foi varrer, segundo dia varrer, terceiro dia varrer. Passei uma semana varrendo o depósito, enfim, era uma atividade. E eu chego em algum momento e falo pro meu pai, olha só, eu estudei, eu tinha expectativa de trabalhar. Sabe que o meu pai me dá um conselho, isso foi muito importante, né? E esse é um conselho que valeu para mim, acho que vale para qualquer pessoa. Diz assim, se amanhã te derem uma vassoura, faz a melhor limpeza que tu puder fazer na tua vida. Porque o trabalho bem feito, ele sempre é reconhecido. Almério, enfim, né? Ainda que aquela não fosse a minha expectativa, mas eu resolvi seguir o conselho, era nova, tinha 19 anos ali. E deu certo, né? Aí comecei a trabalhei um período dentro do depósito. Depois eu fiz as seleções internas, né? A gente tem até hoje seleções internas. E eu conseguia então chegar na sonhada área contábil. Entrei na contabilidade lá como auxiliar de contabilidade. E ali também é a segunda porta, né, de um sonho. Às vezes eu comento assim, né? Tem dias que não são tão bons, tem dias que a gente é desafiado. Sabe que eu sempre tento me lembrar desse dia, que foi o dia que me disseram assim, passou na seleção, tá entrando, que ele era o dia da realização do sonho, né? Então, às vezes quando tu tá chateado, não tá achando que o que está acontecendo contigo é o ideal, é o merecido, eu sempre tento lembrar dos dias que foram bons, porque naqueles dias a gente estava vivendo de fato o propósito da vida. Sim. Mas foi uma jornada daí,
enorme dentro dessa área, entro no contábil, passo pela área fiscal, área tributária, depois a área de controladoria. Ali tem um aprendizado enorme, não só um aprendizado profissional, mas um aprendizado pessoal, né? Importante. Eu estava me desenvolvendo. De novo, né? Enquanto eu começo a trabalhar, a Zenira aparece novamente aí como um anjo da minha vida. Ela sempre disse que eu tinha muito talento com os números, né? Com matemática. Ela achava que eu mandava muito bem na matemática. Enfim, para mim é a minha matéria preferida. Eu gosto de verdade. E ela sabia que eu queria estudar. Ela disse: Lúcia, eu vou pagar a faculdade para te fazer matemática. E daí ela pagou durante um período, né? Ela pagou a minha faculdade de matemática. E eu segui estudando e trabalhando, até que um dia eu estava lá trabalhando na área, o presidente da empresa chegou, começou a conversar, como era de costume, com o meu gerente na época. Em algum momento ele olha para mim e pergunta: ô Dulce, por que tu faz matemática se tu trabalha na área contábil? A gente está começando, é novo, fiquei, né, até com receio do que responder. Aí Almério disse para ele com aquela sinceridade. Sinceridade que faz parte da personalidade. Eu disse para ele: olha, meu sonho é fazer ciências contábeis. Eu ainda não consegui, mas eu vou conseguir, pode ter certeza. E aí parou, né, aqueles segundos que são segundos, parece que duram eternidade. Então passava tudo na minha cabeça, né? O que ele vai fazer, o que não vai, o que achou dessa resposta. E daí, ao final, ele disse: Dulce, se esse é o teu sonho, pode fazer a troca do teu curso que a empresa vai te auxiliar nesse teu sonho. Então aí começa a minha jornada com os estudos daí em Canoas, saindo da cidade que era São Jerônimo, indo para Canoas, viajando todo dia, que também é uma jornada enorme, assim, de processo de aprendizado, de sair da onde tu mora, no interior, ir para uma faculdade enorme, enfim, mas foi... Só desafios bons, né? Foram desafios bons e eu acho que foram desafios necessários, porque sempre digo assim, Almério, se eu pudesse hoje, olhando da perspectiva atual, escrever um roteiro para minha vida, não mudaria nada. Eu não mudaria nada, porque eu só tenho gratidão, assim, porque cada situação difícil me trouxe um aprendizado. Cada situação boa que eu vivo hoje é porque em algum momento eu aprendi a valorizar o que eu tenho hoje. Então eu, sinceramente, não mudaria nada. Acho que toda essa trajetória é resultado hoje. Né? Sim, não, conheço você há bastante tempo. E te fazer várias perguntas. Fazer primeiro uma pergunta que eu acho interessante para muita gente aí que acha que a vida é fácil. Entre você virar analista até chegar a diretora financeira, quanto tempo demorou isso? 18 anos. 18 Foram anos. 18 anos. Uma vida. Uma maioridade. E nesse processo você trabalhou para muita gente. Algumas fáceis, outras muito difíceis. Sim. E esse ambiente familiar, empresa familiar é assim, é um ambiente bem difícil. Eu já trabalhei também em várias. O que te fez assim sempre ser resiliente, serena? Ouvir coisas que você não queria, não mudar o seu semblante. Ver que você tem essa habilidade de entender que é uma parte do processo. Como é que é isso? Dá uma dica pra gente aqui. A gente está entrando na empresa familiar aí, muita gente trabalha na empresa familiar e fala mal da empresa na rua, fala mal dos donos. Eu sei que vocês falam, porque eu também já trabalhei na empresa familiar, eu sei como funciona. E às vezes a gente esquece de ser grato por estar com o emprego. Então, queria que a Lúcia desse um pouco de dica para aqueles que estão na empresa familiar, sabem quem pode ajudar, sabem que pode transformar, mas em vez de criticar, procure melhorar e fazer o que a Lúcia falou, pegar a vassoura e varrer da melhor maneira possível, pegar o teu trabalho da melhor possível, que vai impactar as outras pessoas. Qual o conselho, Lúcia, que eu daria? Bom, Hélio,
todo mundo tem uma opinião do ambiente que vive, das coisas que vive, e tudo certo. Só que mais do que opinião, acho que uma coisa bem importante é o propósito que te move. Né? Porque não existe trajetória fácil, não existe vida fácil, não existe nada rápido. Mas a pessoa tem que entender o que ela quer, né? Entender se realmente é o que ela quer, o que ela traçou como plano da vida dela. E o que vai acontecer dentro dessa trajetória que tu tem, entre o momento que tu traçou o teu objetivo até tu conquistar ele, são situações que são boas, são situações que são difíceis. Agora o que vai mudar de fato é o quanto tu tá disposto a chegar nesse teu propósito. Porque se tu tá disposto a pagar o preço que as coisas elas têm, né? O conhecimento tem um preço, a dedicação tem um preço, a entrega tem um preço, o resultado tem um preço, a tua opinião tem um preço, tu ser transparente tem um preço. Se tu tá disposto a pagar o preço que essas coisas têm, eu acho que tu não abandona o teu propósito. Pode escutar o que tu quiser, pode passar por situações que vão fazer com que tu repense, mas tu tem força de propósito, tem um objetivo bem traçado na tua cabeça. Eu realmente acho que o que acontece no caminho, eles são acontecimentos de uma trajetória que é importante, mas se tu focar no que se quer, no objetivo que se tem, eu acho que essas coisas começam a fazer parte de um contexto. São dificuldades ou adversidades necessárias. Às vezes o que eu vejo, Amélia, a gente tem uma questão que às vezes as pessoas não querem esperar o tempo, às vezes elas querem que as coisas sejam mais rápidas e tá tudo certo, faz parte da expectativa de cada um. Mas isso é uma falta de disposição de pagar o preço que as coisas têm. Nada é fácil, nada é de graça, nada, enfim. Não vou falar para quem conhece aí. Não, mas é bom falar para eles. Eles têm que aprender. Mas a pessoa tem que entender o que ela quer da vida. E focar, de fato, no que ela tem como propósito na vida. Uma coisa que eu vou passar para vocês, vou falar sobre isso num tema futuro. A gente está falando com gente mais experiente, tive com adultos, tive com outros diretores. Todos eles falam de propósito, legado, que tu vai deixar também para uma geração. Procure entender a diferença entre propósito, meta e objetivo. Vocês vão entender que a maioria das pessoas não tem propósito, elas têm meta e objetivo, que tudo se resume a coisas materiais. Quando você entender que o propósito da vida está muito além da materialidade das coisas, você vai começar a ver de forma leve. Que é isso, você vai passar por situações que você passou diversas, só que é tão lá o teu propósito, tudo fica pequeno. E a vida fica bela. Chega em casa sem nenhum estresse para estar com a família, porque tu entende que aquilo é parte do processo. Exatamente. E como seu pai falou, se eles não podem ajudar a resolver o problema, vai passar para eles para quê? Exato. Deixa eu perguntar outra coisa. O ambiente hoje no Brasil, Sudeste, eu moro no Sudeste, né? Tem muito já das mulheres serem presidentes de empresa, diretoras financeiras, tem grupo de mulheres aí atuantes, empoderadas, essas coisas tudo. O Sul é mais machista, a gente sabe disso, eu sei disso, eu vivo isso. Mas você se colocou muito bem em todas as situações. Eu acompanho a sua carreira um pouco, eu sei disso. Mas isso é um desafio? Faz parte do processo? Ou poderia mudar? Sempre com pergunta. Eu acho que a gente está num processo de evolução e eu confio no processo. Eu acredito que a gente vem trabalhando no sentido de conseguir demonstrar que as mulheres estão aí, elas são competentes, elas têm capacidades. Mas eu acredito que a gente está numa evolução, que a gente está num processo e a gente tem que acreditar umas nas outras e também conseguir se ajudar mutuamente. A gente tem uma parceria entre as mulheres que é super importante, né? Que talvez ela seja em algum momento colocada de lado, mas ela é super importante para crescimento, para troca de experiências, para entender o que vive.
E ter nessas relações, eu acho que uma conversa bem aberta, porque talvez as complexidades do meu dia a dia são as complexidades do dia a dia de outra mulher que trabalha em outra empresa, em outro lugar, estado, em outra cidade. em outro estado, em outra cidade. Eu acredito nesse compartilhamento dessas vivências e também nessa capacidade de demonstrar que de fato está lá porque é competente, de fato está lá porque mostrou resultado e não porque é mulher, né? E sim porque consegue fazer as suas entregas como qualquer pessoa faria. Perguntei de propósito para ela porque eu vejo ela, como seja profissional, eu vi os desafios que ela passou e passa, não só na empresa, a gente fala muito da empresa, falando de fora da empresa também. Sim. Porque o machismo ele vai para fora da empresa. Eu acho que as pessoas não conseguem entender que alguém é tão competente de sair, de varrer um depósito, virar uma diretora financeira, uma empresa familiar, que poderia ter uma sucessão, que acabou você assumindo o cargo. Outra coisa que eu ia te perguntar, aí vamos agora para... A gente aqui no NUS, pessoal, a gente fala muito a parte técnica, pessoal, história de vida, então eu vou falar um pouco de técnica agora, até porque tem muita gente aí no canal que eu já tenho, tem gente de 18 a 28 anos que não sabe o que é fazer da vida ainda, então vou dar uma orientação. Lúcia, quando você era controller, ou contadora, controller na verdade, né? Você levava o departamento, você tinha uma visão, você tinha obrigações, você tinha entregas, né? Sempre correndo atrás de 1000 pessoas para poder fazer uma entrega para o diretor, o presidente. O que é, tu sentiu que foi a maior diferença entre controller, contadora, para virar diretora financeira? O que mudou na dimensão da tua cabeça? Responsabilidade. Pô, isso eu não enxergava desse jeito. Nossa, isso aqui muda tudo. Nossa, agora não sou mais eu que vou decidir tudo. Eu tenho que passar esse processo de passar para a equipe, confiar na equipe. Parar de ser a pessoa que vai ali fazendo tudo, sabe? E começar a delegar. O que foi o mais difícil para você? O que foi mais gratificante para você nesse processo? Maria, eu acho que como controller, e daí é do papel, é da função, todo controle tem uma visão sistêmica, né? E passar por essa posição de contador, depois de controle, me ajudou muito como diretora financeira. Enxergar a empresa como ela funciona, entender como é que o negócio funciona, entender que tem áreas que são áreas que não estão diretamente ligadas no negócio, mas são importantíssimas para o negócio. Isso, na posição de controller, é uma visibilidade super importante que tu tem. Eu sei que tu tem a mesma opinião minha, que todo mundo deveria fazer contabilidade. Uhum. Foi para minha filha isso, inclusive, ela foi fazer economia, me deixou triste, mas deixou ela fazer. Economia, mas é uma boa linha também. Mas contabilidade, acho que ela te dá uma visão sistêmica, ela te mostra como é que o negócio funciona. Então, nessa posição de controle, para mim, acho que foi importante com relação a isso. Mas na posição de diretor financeiro, tem um elemento que é super importante, que é a questão estratégica, né? Além da visão sistêmica, tu entender como estrategicamente tu quer te comportar frente às adversidades do mercado. E isso, numa posição de diretor financeiro, é indispensável, né? Essa visão de futuro, essa visão de mercado, essa visão de estratégia frente a esses desafios de mercado. Para mim, assim, eu vejo que essa trajetória como contador, controle, passando pela área fiscal, tributária, me deu uma bagagem, assim, uma possibilidade enorme de conseguir chegar na diretoria financeira e aí sim entender de fato que esses papéis são papéis estratégicos, são papéis direcionadores, são papéis que são importantes para dar um tom de qual é o caminho assim, a ser seguido. Então, eu enxergo essa trajetória na controladoria como uma grande preparação. Chegando lá, o que muda é essa visão de estratégia. Como eu quero me posicionar frente às adversidades, onde eu quero estar, o que eu estou focando. Então, essa posição, né, em todas as empresas, ela tem essa missão de tentar ir ajustando esse caminho e dando luz e dando visibilidade deste caminho. O que eu vejo assim, a minha diferença, né? Quando você está na controladoria, você está muito medindo o que já foi feito. Isso.
Então você vive de tentar ver o que aconteceu. De foto. Quando você vai para cima, você faz acontecer. Você guia aquele time de baixo para que aquela performance aconteça, cobra deles, mas tem um papel mais diferente ainda, que é quando você tem conselho na sua empresa. É você saber que a estratégia, por mais que você discorde de qualquer coisa, isso é maturidade de diretor, você vai acatar. Porque tem gente ali de cabeça branca, que está no negócio há muito tempo, e você, por mais que você discorde, isso é profissionalismo, que eu vejo que você tem bastante. Você aceita, tá de mão dada, por mais que discorde de alguma coisa que está acontecendo. Por quê? Tem que ir junto. Eu vejo que você fez bastante isso. E deixa eu perguntar um negócio também. Muita gente aí fala de implantação do sistema. É uma luta, é um desafio. E você passou por um teste de fogo. Implantar o SAP não é fácil no Brasil, nem em lugar do mundo. Qual foi a tua maior lição e maior perrengue que foi na implantação? Ele está mudando aqui um pouco, pessoal, só para o seguinte, a gente fala com gente de todos os tipos. Então tem gente que não sabe nem o que é SAP. SAP é um sistema de gestão integrado, mundial, o melhor do mundo, o mais caro também. E empresas, quando chegam a determinado porte, o mercado gosta de saber que ela tem um SAP, um Oracle, qualquer sistema mais... A gente fala de parrudo porque ele aguenta muito volume de informações, estratégias e tudo mais. Então, explica um pouco para a gente esse momento, porque mexe muito com a equipe, né? Mexe muito com a equipe, mexe muito com a operação, passa por discussões de se aquela tua prática de negócio realmente faz sentido frente ao que é o padrão do mercado. Acho que o projeto, né, dessa alteração do sistema, ele é um projeto que ele é desafiador, num contexto, primeiro, de mudança de... Já está acostumado a trabalhar com o sistema, já está acostumado, todo mundo já conhece, a empresa inteira já conhece o sistema que trabalha, os processos que se trabalha. Quando tu migra para um projeto de uma mudança de sistema, ele é um momento que vai gerar desconforto geral, né? Seja nos mais adeptos às mudanças, nos menos, mais desconforto ainda. Mas eu acho que um ponto importante, marcante, é a questão planejamento, né? Acho que foi feito um planejamento muito robusto, né? Porque a troca, porque seria feita a troca, para onde a gente iria direcionar essa troca, quem iria conduzir essa troca. Então, acho que foi um período que teve um investimento muito grande em planejar, né? E depois deste planejamento, esse desdobramento feito com as equipes, eu acho que ele é super importante, porque tem aquela história de quem entende por quê, executa como, né? Como a gente deve fazer. Então tem este ponto, que eu não estou aqui falando tecnicamente do sistema, da mudança, mas ele faz uma diferença enorme. Porque quando a gente fala de uma mudança de sistema, tu pode ter certeza que vai dar problema, pode ter certeza que vai dar erro, pode ter certeza que algum processo não vai funcionar da forma que se planejou. E ali é importante um cuidado para que o direcionamento das pessoas, a mentalidade delas, ela esteja pronta para solucionar um problema, não para paralisar ou reclamar, né? Deu problema, deu. O que eu faço agora? Qual é a solução? O que eu faria? Qual é a minha sugestão? Preparar essa mentalidade dentro de um processo de mudança, como esse que a gente passou, acho que foi super importante. Assim. Questões que foram marcantes assim, da mudança desse projeto, a gente faz a virada do sistema em plena pandemia, foi em 2020. Essa virada do sistema ela acontece um pouco remoto, equipes em todos os lugares do Brasil. Difícil, pessoalmente, remoto então. E ainda no dia da virada, né, teve aqui passou uma tempestade pelo Rio Grande do Sul, então foi com emoção até o fim. Passei de bug lá de Natal, com emoção. Com emoção, mas foi um processo que quando tu vê que tu saiu do outro lado, com mais conhecimento, com mais capacidade, com mais visão de como o negócio funciona,
eu acho que ao final ele é uma recompensa para a empresa e para todo mundo que participou do projeto, né? Mas se pudesse dar uma dica, assim, investe bastante tempo na parte de planejar e de alinhar com as pessoas por que está sendo feito e principalmente quais são os comportamentos esperados dentro de um projeto desse, né? A gente não pode paralisar um problema, arrumar culpados. Não, a gente está ali para fazer acontecer e para arrumar solução. Exato. E o restante vira história para a gente contar em algum outro momento. Tá vendo aí, pessoal? Mais uma dica de ouro. Vamos ser mais proativos, menos reativos na vida. Acho que é um bom conselho que a Dulce acabou de dar. Ô, Dulce, eu te conheci, tu sempre ávida por conhecimento. Você fala das minhas perguntas, você tinha muitas perguntas quando eu chegava. Sim. Várias perguntinhas. Eu falei, caramba, toda hora tem muita pergunta. Impressionante. Eu sabia que você é uma pessoa curiosa e ávida por conhecimento. Nessa trajetória aí, você fez muitos cursos, fez pós, treinamentos. Hoje as pessoas não querem estudar muito. Elas querem a facilidade, mas agora tem IA, o mundo tem IA, tudo se resolve pela IA. Eu acho que a IA, para quem tem conhecimento, é uma arma valiosa. Para quem não tem, ela pode afundar um pouco as pessoas, porque qualquer coisa que lê de resultado daquilo que pergunta para quem não tem conhecimento é verdade. Então é uma verdade falsa, mas vira verdade. Que na internet hoje, quanto quiser numa rede social, passa a ser a verdade do mundo, né, pessoal? Então, a minha pergunta é para você assim, que tipo de investimento você fez, pessoal, pela empresa, curso, treinamentos, viagens, que você fala assim, ó, isso aqui vale a pena, pessoal. Não sei se você vai poder pagar agora, tal, mas é um investimento que vale a pena você fazer, mudou meu pensamento, mudou minha carreira. Porque a gente sabe que de controle para diretor muda o salário, muda a vida, muda tudo. A gente tem benefício que vem junto com a responsabilidade, mas não dá para pular isso. Então, que curso você acha que ajudaram bastante, ou investimento que você fez, que transformou na profissional que você é hoje? E profissional falando da plenitude, não somente conhecimento técnico. Jeito de andar, jeito de vestir, jeito de ser, você não mudou, graças a Deus. Na mesma pessoa que foi criada pelo teu pai e pela tua mãe. Porque isso é o maior medo que eu tenho no executivo, é ele deslumbrar. Perder a essência. Você não perdeu. Então, fala pra mim o que você acha que mudou o teu jeito, esse investimento vale a pena, esse aqui não vale tanto. Pessoal. Durante essa trajetória aí que é longa, eu fiz uma série de cursos técnicos, cursos de comportamento, MBA, pós-graduação. Vou contar uma passagem daí que é contigo, tá? A gente não combinou, não posso contar. Acho que teve um momento, né? Assumo a diretoria financeira num momento desafiador que foi 2020. Tu vai lembrar. A gente estava ali, né? O mundo inteiro vivendo a pandemia e as complexidades que essa pandemia trazia para todos os negócios. Então, neste momento eu assumo a diretoria financeira. Sabia que a gente teria esses desafios pela frente. Ninguém ali ainda sabia, 2020, ninguém sabia o que realmente ia acontecer. Eu assumo neste momento. Eu acho que uma das coisas que o presidente da empresa fez quando conversou comigo sobre o desafio, ele disse, Dulce, chama alguém que tu entende que tem experiência e que nesse momento consiga te ajudar, né, com situações que vão ser do teu dia a dia. E tu vai lembrar que o telefone tocou, não foi? Foi, no meio da pandemia. Sem vacina, sem nada. Isso, o telefone tocou. E daí o que eu falei? Vem pra cá que eu preciso da tua ajuda. Então, Mério, tu falou, eu sempre fiz muita pergunta, sempre fui muito curiosa, mas a quantidade de perguntas que nesse momento, e daí a gente fiz a mentoria contigo, tu me acompanhou por um tempo importante, mas a quantidade de perguntas que tu me fez que eu não tinha resposta. Mas como eu sou comprometida em conhecer, em saber, isso foi muito importante assim para minha evolução. Eu tenho certeza que hoje tu disse, Dulce, tu não mudou. Eu não mudei mesmo, eu continuo. Eu sou a filha do Jorge, da Sônia, mãe da Maria Eduarda, casada com o João Lucas.
irmã da Adriele, da Rita, do André, eu sou exatamente a mesma pessoa. Mas em conhecimento, em posicionamento, eu acho que isso eu tenho uma evolução enorme lá da Dulce de 2020 para a Dulce de 2025. Eu tenho orgulho de você por isso, não por mim, por você, porque a mentoria ela não faz mágica, ela dá os gatilhos. Você mudou absurdamente. Me chamou a atenção quando a sua irmã falou assim, você hipnotizou minha irmã? Aí eu falei, eu não, ela, não, você hipnotizou ela, porque ela está dando um bom dia para todo mundo agora. Aí eu falei, tá. Mas a educação a gente deve a todos, sim, né? Respeito sim. a alguns sim, mas e admiração a poucos. Então, eu acho que, né, quando a gente se conheceu, eu acho que, né, conhecendo a tua trajetória, a tua história, entendendo aquele momento que era um momento que seria mais complexo, entendendo que eu precisava de alguém que soubesse mais do que eu, que tivesse mais experiência do que eu, foi o telefone que eu liguei, foi alguém que me ajudou bastante, mas respondendo a tua pergunta, de todos esses trabalhos, eu acho que essa questão da mentoria é algo que faz diferença. Mas tem que estar de coração aberto para receber, porque de fato me falou muitas coisas que na hora eu não gostei, mas depois fui entendendo, fui aprendendo, faz parte do processo. Pessoal, se vocês contratarem um mentor e ele só falar coisa que você gosta, ele é coach, ele não é mentor. Então eu tinha que confrontar porque ela estava num ambiente pesado, desafiador, e eu sabia do potencial da Dulce que nem ela sabia. Exato. Ela passou a ver que a equipe admirava ela demais, que ela tinha qualidade que nem ela sabia. E às vezes o nosso espelho, o meu, dela e de outros que são bastante bem rigorosos com nós mesmos, ele é muito cruel. Quando você vê que os olhos das pessoas que estão perto, que nos amam de verdade, nos admiram, são muito mais generosos. E aí você vê o poder que você tinha como profissional. Dali você explodiu. Dali você foi embora. Eu sabia que você ia embora. Então, assim, mais para... Mentoria é um processo caro, eu sei, mas pessoal, procurem pessoas, amigos mais experientes. As pessoas não buscam ajuda em quem conhece, elas preferem morrer com a dor. Então busquem pessoas mais experientes, que já viveram a experiência, que estão na profissão. Toma um café, cara, conversa com a pessoa, abre o coração, fala tuas dores, tuas inseguranças, porque às vezes elas não existem. E mentoria, conversa, bate-papo, isso cura. Falta um pouco isso. Hoje você deve ter sido procurada por muitas mulheres na companhia, amigos estão surgindo, porque vão te admirar. Eu te falei isso, você aqui, todo mundo te admira. Eu sei que eu parei na portaria da empresa e o cara falou assim, você viu que a Dulce foi a diretora? Nosso orgulho! Então assim, a pessoa que cuida da portaria tinha orgulho. Eu falei, Dulce, você é muito importante, que você tem que chegar sempre sorrindo. Todo mundo te admira na empresa. Então, lembrou eu, né, chegando, depois que tinha sido virar diretora, teve um rapaz na portaria que me parou porque ele queria me dar os parabéns. Dulce, a gente vê a hora que a senhora sai, a hora que a senhora chega, que legal, estou muito feliz. Nossa, eu fiquei muito, assim, alguém que não precisaria me dar os parabéns, porque, enfim, mas se achou não sei se na obrigação ou na vontade ali de me dar os parabéns. Eu fiquei, de fato, bem feliz. Depois contou, falou pra ti. Eu falei, então, esse cara ficou... A gente impacta, isso é também legado. A tua história está ecoando sem nem você saber. E agora está sendo contado porque eu queria contar a tua história, porque para mim, para muita gente, não só mulheres, homens também, que acham que estão varrendo alguma coisa e não podem virar um diretor daquela empresa, sabe? Ou que estou aqui fazendo a mesma coisa e não vou mudar mais. Tem que ter inspiração. O que eu quero combater um pouco com o podcast, e foram vários amigos que me insistiram para fazer o podcast, é que não é fácil nada nessa vida. E nem é definitivo. Tudo muda o tempo todo. Então você não pode se achar o cara quando chega no topo, nem ficar também murmurando o tempo todo quando está embaixo. Tem que se mover. Você falou, tem que estar se mexendo. Você se mexeu bastante. Tua família se mexe bastante. Conheço um pouco das tuas outras irmãs, teu irmão não conheço. Mas assim, no final do nosso podcast aqui, eu queria que você pensasse assim, dá uma mensagem, ou uma motivação, ou uma frase, ou um livro, uma coisa que você acha que vale a pena para as pessoas que estão aí, porque você é inspiração para muita gente e quero que o pessoal se inspire na sua história, vão se inspirar, que eu tenho certeza. E fala só um pouquinho daquele livro que você escreveu, aquele prefácio que é a tua história, que eu até chorei lendo, né? Sou emotivo, quem não sabe, mas é uma história impactante, porque mexe com família, mexe com tudo. E deixa o teu final aí, te agradecendo de novo aí pela tua participação, sei que foi corrido, daqui a pouco tem outra agenda já, mas obrigado mesmo, tá? De coração.
Muito legal. Mandei o meu capítulo, né, participando de um projeto de coautora de um livro, onde a gente conta um pouco da história, da trajetória. Eu mandei esse livro para ti, tu respondeu. Ó, emocionei. Eu disse, não, como assim? Coração de pedra, coração na gaveta. Coração na gaveta era o que tu dizia para a indústria. Agora você é diretora financeira, coração na gaveta. Ué, que emocionado que ele está com o livro, mas foi um projeto acho que muito legal. Fui convidada a participar, né? Vai ter o lançamento dia 16 lá em São Paulo. Lançamento do livro, participo como coautora, que é Mulheres na Controladoria. Acho que é uma maneira de poder também contribuir com as pessoas para que elas tenham também orgulho da sua jornada, né? Porque acho que tem algum momento na vida, quando a gente é mais novo, quando a gente não é tão experiente, que a gente não valoriza o que tem, não valoriza o que vive. Em alguns aspectos, assim, tem até algum tipo de receio de falar da vida. Mas eu acho que é o que tu falava para mim, né? Acho que tem histórias, né? E cada história é única, cada história é importante, que elas devem ser contadas, elas merecem ser contadas. E o que eu queria deixar de recado para as pessoas acho que é importante cada um assumir a sua história com gratidão, com amor, ter orgulho da sua história e seguir escrevendo ela com propósito, com vontade de fazer dar certo. E eu sempre digo que não é fazer dar certo, é fazer até dar certo, né? Então, se ficar algo para vocês de recado final, definam um propósito e sejam incansáveis na busca desse propósito. E tenho muito orgulho da história de vocês, porque cada história é única e cada pessoa que viveu essa história, que construiu ela, sabe o legado que deixa, a intenção que teve e a vontade que sempre tem de fazer dar certo. O meu recado muito bem dado. Muito bem dado. Então, pessoal, agradecer aqui a Dulce, agradecer mais uma vez aqui a Russell Medford. Estou em Porto Alegre, estou aqui no escritório deles. Nosso podcast é itinerante, eu viajo o Brasil inteiro, entrevistando pessoas, contando histórias, trazendo para você a chance de mudar o seu conhecimento, a sua visão das coisas. Para de ser influenciado, passa a ser influenciador com conhecimento, com verdade, não somente com o que vocês acham. O Nulls 360 é o conflito da razão com o pensamento. Vamos começar a pensar de forma mais racional. Nem todo mundo que discorda de você está errado. Às vezes a pessoa vai ter mais conhecimento que você. Então, vamos ser um pouco mais humildes, mais seres humanos, mais convivência, mais conversa e transformação total. Por isso do 360. Então, obrigado a você. Até o próximo episódio. Acompanhe aí. Quem estiver vendo, nós estamos em outro estúdio. Vocês vão gostar de ver também. E daqui a pouco tem outro estúdio, mais gravações e muito conteúdo. Obrigado e até o próximo episódio.